mostrar algumas coisinhas para que você entenda que isso não é verdade. Tá bom? Então, e aí a gente já vai começar outra matéria. Então a gente está fechando hoje o sistema escritor e já começa o sistema digestório, que a gente não tem isso. Temos esse debate? Só não. Esse negócio de síntese é... Hã? De ácidos graxos? Não, síntese de ácidos nucleicos. Quem que é? Já é material. Já é matéria nova. A gente discutiu a biosíntese? Não, a primeira você passou aquele título. Ah, tá. É o que a gente vai fazer hoje então, mas a gente vai focar principalmente na gota. Qual é a ideia que a gente... Foi esse que eu passei, não foi? Foi, da gota? Foi. É o caso 3, né? Que é o caso clínico da gota. Mas vamos lá então, para a gente entender o caso clínico da gota. Eu acho que não vai dar tempo não da gente começar a sessão de história hoje, porque agora que eu vi que já são 7h50. Caralho. Como a hora passa depressa quando estamos nos divertindo. Mas assim, ó, vamos lá, então a gente vai falar um pouquinho da biosíntese e um pouquinho da degradação para você pensar na gota. E aí a gente vai ter que lembrar de alguns conceitos que são bem legais. Diz assim pra gente. A primeira coisa que eu quero que você lembre é o seguinte: quando você pensar em nucleotídeos, olhei para nucleotídeos. Você não pode pensar que existe nucleotídeo somente em DNA e RNA, porque isso não é verdade. Então, esse primeiro slide, ó, maravilhoso por sinal, está mostrando para a gente que, claro que no DNA e no RNA tem bases nitrogenadas, mas nos nossos cofatores enzimáticos, NAD, FAD, coenzima A, o DP-glicose, que é responsável pela formação de glicogênio, AMP, ADP, ATP, AMP cíclico, o próprio ATP, GTP, todas essas são moléculas que apresentam bases nitrogenadas. Tudo bem? Então, quando a gente está produzindo adenina, guanina, timina, uracila, né, citosina, etc., a gente não está pensando só em DNA e RNA, não. Não pense só nisso. Pense que várias outras moléculas também contêm bases nitrogenadas. Aí, o que a galera tem dúvida? A gente já discutiu isso no primeiro período, mas vamos relembrar. Quando você pensa então no nosso DNA e no nosso RNA, claro que eles são formados por nucleotídeos. E nucleotídeos é a junção de 3 moléculas: base nitrogenada, carboidrato, que é uma pentose, e fosfato. Então você tem que juntar 3 coisas para produzir um nucleotídeo. Se você tira essas coisas, deixa de ser nucleotídeo. Então, se você tirar o fosfato, por exemplo, e ficar só a base nitrogenada e a pentose, muda o nome. Aí você tem nucleosídeo, com S. Nucleosídeo. Nucleotídeo é as 3 coisas juntas. Beleza? Então você não pode falar que o nosso material genético é formado por bases nitrogenadas, porque não é. Além da base nitrogenada, tem o carboidrato e tem o fosfato. Então é formado pelas 3 coisas. Então é uma sequência de nucleotídeo. Lembra que eu falei no primeiro período que existe uma diferença entre os nucleotídeos que formam o RNA dos nucleotídeos que formam o DNA. Qual é a diferença? Eu estou circulando aqui para você, ó. No RNA, o carbono número 2' tem hidroxila, no DNA não tem hidroxila. Por isso que isso aqui, ó, é diferente disso. Isso que eu acabei de circular se chama ribose. É um carboidrato que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. É uma pentose, é uma ribose. E no DNA, perceba que a ribose está faltando um oxigênio.
Então você chama de desoxirribose. Então, des é sem, ox, oxigênio. Então, sem o oxigênio na ribose. E é sempre o carbono 2. Beleza. Por que isso vai ser importante? Porque na degradação dos nucleotídeos, você vai perceber que o fosfato vai sair, depois a ribose vai sair, e essas duas bases nitrogenadas, elas vão ser convertidas em ácido úrico, que vai ser a adenina e a guanina. Perceba que não será tudo que vai ser, né, convertido em ácido úrico, só as bases nitrogenadas, tá bom? Isso vai servir tanto para o DNA, mas vai servir também para o RNA ou qualquer outra molécula que a gente viu aqui. Qualquer outra molécula que contém bases nitrogenadas úricas, que são adenina e guanina, elas, quando forem degradadas, produzirão ácido úrico. Então, mais uma vez, não é só DNA e RNA. E aí eu lembro de mostrar para vocês também que existe uma diferença quando você pega o nucleotídeo de uma fita do DNA e interage com outro nucleotídeo. Lembra que essa interação a gente chama ela de fosfodiéster, que é a interação entre a hidroxila do carbono 3 e o fosfato do carbono 5. E se você comparar a ligação fosfodiéster do DNA com a ligação fosfodiéster do RNA, claro que elas são idênticas. Contudo, o carbono 2 do DNA não tem hidroxila. O carbono 2 do RNA não tem hidroxila. E essa hidroxila do carbono 2 presente na molécula de RNA desestabiliza a ligação fosfodiéster. Então, enquanto no DNA é estável, do RNA é instável. Então, enquanto no DNA dura 3 anos essa ligação, no RNA dura 10 minutos. Simplesmente a presença dessa hidroxila atrapalha a ligação fosfodiéster. Bonitinho? Lembrou? Tá. Mas a ideia nossa é, como que a gente adquire os nossos nucleotídeos? E aí eu estou pensando num primeiro momento nas bases nitrogenadas e depois eu vou pensar na colocação da ribose mais o fosfato para você ter um nucleotídeo. Perceba que você vai ter duas possibilidades, que vai ser a rota de recuperação ou a síntese de novo. Rota de recuperação significa, nossa, eu tenho uma célula e a célula morreu, apoptose. O que eu faço com o material genético dessa célula que morreu? Eu reutilizo ele, eu recupero ele. Ou, eu acabei de comer uma merendinha e na minha merenda tinha células. Tipo, comi carne, comi salada, qualquer merda que você comeu de origem animal ou de origem vegetal. Tem células e essas células têm material genético e a gente consegue recuperar esse material genético. Consegue recuperar esse nucleotídeo. A gente chama isso de rota de recuperação. Então a gente não joga muito fora, tá bom? E quando você não tiver essas duas possibilidades, você vai produzir a partir do nada. Na verdade, você vai produzir a partir de aminoácidos. Tá bom? E isso é uma discussão extremamente importante, por quê? Porque lá na gota, você vai perceber que comer alguns aminoácidos não é legal. Porque vai entrar no processo de síntese das bases nitrogenadas. Beleza? Entendemos até aqui? Tá. Para que exista, então, as bases úricas, né, que é adenina e guanina, para você produzir... Quem tá te chamando? Quem tá te chamando? Não sofra, não sofra.
Ah, já era. Vende no Mercado Livre. Kibe, olha no seu bolso. Shopee. A gente faz. Que isso, doidão? Isso, não. Oi. Não, olha aí do lado, velho. Não, Olha aí, tipo assim, nós vamos. Vendi no Mercado Livre. Já era. Sabia que ele era malandrinho. Então, olha só, queridos, vamos rapidão. Bases púricas, você está pensando em quem? Adenina e guanina. Para você produzir adenina e guanina, você precisa de uma base. E olha só, a base ela é a ribose. E aqui tem uma coisa muito doida. Evolutivamente pensando, todo mundo acredita que o RNA veio antes do DNA. Então, tipo lá, nos mares da vida, quando foram produzir a vida aqui no planeta Terra, que veio lá do Big Bang, no sexto dia da criação, teve primeiro a produção da ribose. E aí só depois que essa hidroxila aqui, ó, saiu, virando a desoxirribose. Por que a gente acredita nisso? Porque no nosso corpo e de todos os animais funciona assim. Primeiro você vai utilizar a ribose, constrói o nucleotídeo, e depois que o nucleotídeo está pronto, é que você tira essa bolotinha aqui, o oxigênio. Então, primeiro você produz as moléculas de RNA, né, que é o ácido ribonucleico, que é um nucleotídeo, e depois você transforma o RNA em DNA. Isso acontece nas nossas células, de todos os micro-organismos acontece assim. Então, pensando nisso, a gente acredita que as primeiras formas de vida só tinha RNA. E depois que tirou esse oxigênio daqui. Tá bom? Claro que isso é teoria, né? Partindo do que a gente acredita. Mas essa vai ser a nossa primeira molécula, que a gente chama de ribose 5-fosfato. Então, é a ribose que tem o fosfato no carbono 5. E aí, o que vai acontecer, queridos? Vai acontecer uma sequência de 11 reações químicas que você não precisa de decorar nenhuma delas. Graças a Deus. E a ideia seria assim, ó. Eu vou pegar a ribose 5-fosfato, vou colocar 2 fosfatos no carbono número 1, a gente chama isso de PRPP, e aí você vai ter 11 reações químicas. Tá aí as 11 reações químicas. Você não precisa de saber de nenhuma, ninguém nunca vai te perguntar isso em lugar nenhum da sua vida. Esquece. Mas o que você tem que saber? Isso aqui, essa imagem você tem que saber. Que é o seguinte: a primeira base púrica, a primeira, não é nem adenina, nem guanina. Mentira. A primeira base púrica é essa aqui, ó, que se chama inosina. E a inosina não faz parte nem do nosso DNA, nem do nosso RNA. Então, é a partir da inosina que vai ser produzido a adenina e a guanina. Lembra daquele nosso caso clínico do ciclo da ureia? Que eu falei que tinha o orotato? E o orotato queria formar as bases políticas. Aqui é a mesma ideia. Aqui o inicial se chama inosina. E aí, você vai ter que tirar uma foto disso para mim. Porque esse é o slide importante para a gente. Só abaixa a cabeça para